Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou Luiz Horato e hoje eu vou mudar um pouco de assunto, parar de falar em política, até porque isso cansa e deve cansar a todos nós, apesar de que é importante, faz parte das relações interpessoais, internacionais, intermunicipais, interestaduais e assim por diante. Faz parte da nossa vida full time, ou seja, o tempo todo. E é importante que nós estejamos bastante ligados, bastante antenados em tudo que acontece ao nosso redor, inclusive e sobretudo do ponto de vista das políticas públicas, dos direitos e deveres que nós temos. Mas o assunto de hoje é a seleção natural, que é um assunto que é tratado não só na antropologia, que é a ciência que estuda os seres humanos, mas também na zoologia, que é a ciência que estuda os animais, na mastozoologia, na carcinologia, enfim, todas as subciências que são subdivisões da zoologia, que estuda os animais, os insetos, os crustáceos, os peixes, os anfíbios, os répteis, mamíferos, aves e assim por diante. No mundo animal, que é o objeto deste primeiro vídeo, a seleção natural se dá num certo momento, do ponto de vista natural, ou seja, considerando as variações e oscilações típicas da natureza, da mesma forma em que se dá no mundo dos seres humanos, na antropologia. Quando o indivíduo, a pessoa, o animal, melhor dizendo, nasce com algum tipo de deficiência por conta de seus pais biológicos, digamos assim, já terem um certo grau de parentesco, entre aspas, os animais têm disso também, o indivíduo, o animalzinho, já nasce de certa forma enfraquecido. E outras razões também, né? Razões evidentemente genéticas, sobretudo, não só no caso dos animais, como no caso dos seres humanos, aí o indivíduo pode nascer realmente enfraquecido, não só pelo fato de ser suscetível a algumas doenças, ainda que incubadas num primeiro momento, que podem se manifestar de forma severa e muitas vezes fatal no primeiro gatilho, nos primeiros gatilhos que aparecem, mas também por outros fatores, na questão de compleição, de estatura, de capacidade cognitiva, digamos assim, respeitadas as devidas proporções, ou seja, de instinto de sobrevivência, no caso específico dos animais, e também e principalmente quando falamos da cadeia alimentar. Daí já é uma coisa que, de certa forma, foge do controle, ou fugiria do controle dos vários tipos, dos milhares e milhares de tipos de espécies que existem. Algumas espécies são predadoras e estão no topo da cadeia alimentar, ou seja, são caçadores e são carnívoros, alimentam-se de carne, obviamente, de outras espécies não inferiores necessariamente, não nesse sentido, mas que suprem a necessidade de proteína. Vamos fazer um discurso politicamente correto para os animais também, porque não suprem a necessidade de proteína e principalmente o instinto de sobrevivência e preservação da espécie de outras desses predadores. E isso se dá em larga escala no mundo animal. Então, todos nós já assistimos em algum momento, seja dentro de um programa de divertimento, inclusive, no Faustão passava alguns quadros,
enfim, em vários programas passavam alguns quadros, eles traziam especialistas em zoologia, e biologia e afins, e esses indivíduos viajando o mundo, principalmente nas regiões de mata, nas savanas africanas e em outros lugares ao redor do mundo, e tem aí milhares, talvez milhões de programas que mostram como se dá a cadeia alimentar. Inclusive no Globo Repórter aqui, que já é um programa muito bom da Rede Globo, que já completou décadas de existência e de sucesso, eles mostram muito isso, como é a cadeia alimentar, seja no ar, na terra ou no mar, como funciona, como os predadores buscam as suas presas. Por exemplo, os felinos têm um número que de cada 10 tentativas, 9 fracassam em busca de comida. Nós, a grande maioria de nós, tem muito mais sucesso. Basta ir no mercado, escolher o que vamos comprar, passar no caixa, pagar e levar para casa. Mas na época que os homens, os seres humanos, precisavam caçar, não era diferente. Na época das cavernas, na época que, aí 10, 15, 20 mil anos atrás, quando nós precisávamos caçar para sobreviver. E esse hábito da caça, ele sobreviveu até o início do século passado. E algumas tribos ainda ao redor do mundo ainda têm como fonte de proteína principal a caça. Inclusive aqui nas Américas, os indígenas, em alguns casos, aquelas tribos mais isoladas, têm como maior fonte de proteína a caça. Obviamente, não é uma caça predatória, não é uma caça por esporte, é uma caça pela sobrevivência e pela preservação da espécie e da tribo, digamos assim. Mas os animais, em resumo, eles têm a sua seleção natural, ou seja, acabam perecendo, perdendo a vida aquelas espécies que servem de alimentos para outros predadores, outros tipos de animais. Agora, isso acaba se distorcendo um pouco, apesar de muitas semelhanças, quando se trata do mundo humano, da espécie humana, da raça humana, e nós vamos falar no próximo vídeo, tá bom? É isso, meus queridos e minhas queridas. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, saúde, um grande abraço e tchau. Até mais. Beijo.